Celebrando com Gil Fuentes. Se liga no que eu vou te contar. No Sicredi você poupa pra ganhar. Poupança premiada é ter com quem contar, é ter o melhor futuro no presente. Se liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. Ter com quem contar, é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Sicredi é ter com quem contar. São 4,2 milhões em prêmios, todo mês um sorteio especial de R$50 mil e são 10 sorteios semanais de R$5 mil para você. Se você ainda não conhece, venha conhecer o mundo Sicredi. Dia 5 de agosto, nós teremos uma belíssima festa no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré, será às 9 horas da manhã, um café da manhã, onde as Mulheres que Brilham 2025 serão homenageadas. Nós teremos uma belíssima revista, devo dizer, com todas as mulheres que estão passando por aqui, pelo programa, você está acompanhando, você está vendo. Por aqui também passarão todos os parceiros, todos os patrocinadores. É um evento que o Diário de Suzano, com o seu colunista social, Gil Fuentes, que aqui vos fala, estão realizando. E eu me sinto muito orgulhoso. Esse ano o Diário de Suzano fará 63 anos de vida e eu 35 anos de colunismo social. Eu me sinto muito orgulhoso, muito feliz, lisonjeado em poder promover algo tão significativo no Alto Tietê e poder receber essas mulheres aqui, no Celebrando, no meu podcast, e falar um pouquinho da sua vida, do seu trabalho e da emoção de receber esse prêmio. Eu recebo hoje a doutora Edjane Silva Sutero, ela é advogada e é vice-presidente da OAB Suzano. Doutora Edjane, muito obrigado. Eu que agradeço, Gil, por essa oportunidade. Me sinto lisonjeada de estar aqui entre o rol de mulheres indicadas a esse projeto. Muito feliz, é um projeto lindo. Eu acho que ficou, acho que o ano passado não teve, e eu sinto falta porque assim, as mulheres vêm conquistando um espaço tão maravilhoso. Merecidíssimo, né? Às vezes tardio. Você como mulher pode falar. Eu entendo que as mulheres elas tiveram um papel muito importante na sociedade, gerindo famílias. Sim. E as mulheres avançaram e saíram para os seus espaços que lhes são devidos. Mulheres fazem tudo com muita emoção, com muito carinho e com muita competência. E elas decidiram e entenderam que elas podem estar em todos os espaços. Isso tem feito muito bem para todos os espaços. Isso precisa continuar acontecendo. As mulheres precisam ver o quanto elas podem ser importantes para a sociedade e muitas ainda precisam ser despertadas para isso. E não deixaram de gerir famílias, de cuidar das crianças. Continuam. A sua filhinha tem quantos anos? 3 anos, a Ana Júlia. Ana Júlia, uma belezinha. Teve na posse lá de vocês, Sim. teve, enfim. Você está sempre com ela, com o seu marido? Eles te acompanham bem, né? Sim, é possível equilibrar, né, Gil? A gente trazer a família para perto do que nós estamos fazendo, ser inspiração para aquela criança desde sempre e entregar todo o afeto e carinho que ela precisa e ainda assim ser uma profissional e ocupar espaços que são importantes para a sociedade. Fácil não é. Não. É um desafio grande. Não mas é? o que é fácil, né? O que é fácil? Aí vem essa questão, né? Exato. E eu acho isso muito legal dizer, porque é porque tem babá, tem empregada. Espera um pouquinho. Mesmo tendo babá, mesmo tendo empregada, é mãe. E ser mãe não é fácil. Rede de apoio é muito importante. Sem dúvida. Eu acho que sempre foi importante. E outrora, as mulheres também não era fácil. Não era. Né? Era diuturnamente, gerindo a família, sem, muitas vezes, nenhuma contraprestação. Claro, criando pessoas valorosas para a sociedade. Mas a mulher entendeu que com equilíbrio é possível fazer isso, tendo bons parceiros ao seu lado. Não é? Né? É preciso essa compreensão do seu parceiro, da sua família, de todo mundo que está perto, para que você possa cumprir um papel diferente na sociedade enquanto mulher. É verdade. Mulheres que Brilham 2025. Vai ser uma edição especialíssima este ano.
né? Do ano que vem também, que eu quero que tenha o ano que vem, não pode falhar mais. Vai ser uma edição especialíssima. Como é que você recebeu esse convite para ser uma das mulheres de destaque do Alto Tietê? Eu me senti muito honrada. Essa indicação, esse convite, ele é um reconhecimento de uma vida, de uma carreira. E para mim estar aqui hoje representando alguma das mulheres que estão aí vibrante nesses trabalhos São dia muitas após dia, mulheres, são né? muitas mulheres. É como ser indicada ao Oscar, Gil. Não é? Para mim, assim, pelo seu trabalho, 35 anos de trabalho. Então, nós, quando estamos iniciando uma carreira e já, quando criança, lendo ali, você na coluna Você social, vendo as fotinhos, você fala, nossa, isso é o máximo. Não é? Então, para mim, eu cheguei aqui no auge do que eu poderia chegar como profissional. Eu estou muito feliz, muito obrigada. Imagina, a felicidade é nossa e é tão importante o jornal, o Diário de Suzano, com a história que tem, não é? Um pioneiro, um dos únicos jornais no Alto Tietê, continua com o jornal impresso. Tem as redes sociais? Tem as redes sociais, mas continua com o jornal impresso. Sim. A maioria já acabou, infelizmente, né? A mídia mudou de formatação. Segue lá, @Diário de Suzano, você vai ver um monte de coisa bacana lá, informação todo dia. Mas assim, a gente vem de uma escola de jornal impresso onde as crianças liam jornal, né? Dentro da sala de aula existia um trabalho na cidade. Aqui na cidade de Suzano era feito efetivamente. E é muito legal ver isso. Sim, e às vezes nos espaços mesmos, né? Você ia no salão de cabeleireiro, você Tinha. ia no comércio, então Tinha. você ficava ali aguardando e você Dentista, lia. médico. E aí você começava a ter esse contato com o jornalismo, dentista, médico. É. E comigo foi assim. Ah, é? Foi assim, esse contato muito legal, eu diria, né? Depois de tantos anos, estar aqui com você, Mas sendo uma das entrevistadas. Que prazer o meu, e prazer será dia 5 te receber lá Obrigada. no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré, que vai ser um evento maravilhoso. E vocês vão ver, todo mundo vai passar por aqui. O que direito? De onde veio isso? Você quis fazer direito por quê? É uma história interessante, porque meu pai, ele, a vida toda, né? Eu tenho uma diferença de 5 anos para minha irmã, e eu escutava ele dizendo para minha irmã que ela tinha que ser advogada. A mais velha. A mais velha. E a minha mãe dizia que eu tinha que ser professora. E aí, para mim, soava muito positivo ser advogada. E eu ficava pensando, por que eles não falam que eu tenho que ser a advogada e não então, ela. eu cresci querendo ser advogada. Eu falei, não, eu vou ser advogada, Que igual a minha ela. irmã ia ser. Exato. Ah, ela foi fazer também? E aí, assim, depois, mais tarde, eu estudei. Eu fui a primeira que me você. formei. Depois, meu irmão caçula. E depois ela, agora por último. Vocês são em quantos? 3? Nós somos em 3. E os 3 são advogados? Os 3 são advogados. Seu pai marcou 3 gols certo. Então ele queria de uma advogada, ganhou 3. É isso, a gente brinca que É. esse desejo dele ali, inocente, de incentivar o filho a uma formação, acabou dando um fruto aí de 3 advogados. A carreira de advogado, ela é muito complexa. Sim. Muito complexa. Eu não entendo absolutamente nada de leis. E preciso entender. E eu via o meu cunhado já falecido lendo os livros dessa grossura, falar, meu Deus do céu, como é que ele vai entender? E decorar e saber disso tudo. Você tinha dúvida no início nos estudos, lá antes de decidir qual área você queria pender? Eu acho, Gil, que antes de mais nada e qualquer profissão, você tem que conhecer as suas inclinações, né? E aí, assim, voltando também à pergunta anterior, desde sempre, eu sempre me coloquei à disposição de defender o interesse de alguém. Então, desde criança, defendendo o interesse de outra criança, né? Indo lá pleitear com ela um desejo junto ao pai. Na escola, né, quando eu conheci o que era Grêmio, que fui incentivada por um professor, até quis logo constituir um Grêmio na escola. Quando meu pai teve uma necessidade jurídica previdenciária, eu fui a intermediadora dele com 16 anos. Então, eu fui me reconhecendo. Então, depois, eu acho que foi meio que quase que um dom natural. Tá. Então, havia aquela preocupação.
não é só estudar o direito em si, mas é passar o exame na OAB. Mas eu pensava que era assim, eu vou concluir 5 anos, eu vou aprender direito e eu vou passar na OAB, porque eu vou aprender direito. Então, aquilo para mim era tão prazeroso, o estudo, que eu não via o tamanho do vadimeco. A grossura do livro que eu falei. Eu queria me alimentar de informação. Lógico. Era isso. Então, para mim, claro, né, eu não vou assim romantizar, é árduo, é pesado, exige muito, mas para mim foi, apesar de todo esse contexto, foi leve, porque eu queria muito, eu gostava, eu me identificava. Você trabalhava e estudava ou só estudava? Eu trabalhava e estudava, desde os 14 anos. Então não é impossível também, viu? Trabalhar e estudar. Não, aliás, é muito bom, porque depois você tem um proveito do seu conhecimento profissional, né? Para trazer para o direito, e aí quem quiser empreender na advocacia vai usar muito do que aprender em qualquer e todo lugar que você se propor a trabalhar. Então, o previdenciário foi o primeiro que entrou na sua vida por consequência de um problema de saúde, sim, do meu seu pai. Isso, ele precisou de um benefício que hoje... E conseguiu? Conseguiu. É? Sim. Mudou muita coisa no previdenciário, né? Hoje. 2019 para 2019, cá. Hoje. A gente teve 13/11, a gente teve, assim, a gente fala que é a PEC da maldade, uma reforma muito grande, impactante para a sociedade. E a justificativa é porque nós estamos vivendo muito. Queria que morresse antes? Pois é, né? É isso? Mas eu acho que assim, que a justificativa sempre é orçamentária, né? Então assim, cortem o salário deles lá em cima. Concordo, em gênero no migral. Até porque os menores salários, né, que se pagam é uma faixa bem pequena desse orçamento. Sim. E aí a grande questão da Previdência são os altos salários que são lá, né, deles lá de cima. Exato. Os benefícios conquistados são grandes lá de quem ganha. Mas, enfim, a intenção não é falar mal dos outros, não, tá? De jeito nenhum. A questão é que as perdas meu pai aposentou com 10 salários mínimos, por exemplo. Sim. Isso é fato. Uhum. Ele morreu recebendo 4. Tem um deságio muito grande. Verdade. Escuta, direito adquirido aonde? Olha, para você... Isso tem 20 anos, tá? Ter uma ideia. Faz 25 anos que eu trabalho em iniciativa privada e carreira jurídica. Antes de 2019, daqui 5 anos, eu poderia pensar em me aposentar. Tá. Agora não, só com 62. Então, mudou muito. Não, né? Radicalmente, né? Radicalmente. Não estou dizendo que... tinham pessoas que se aposentavam com 35, 40 anos. Sim, aposentadorias especiais. Não é isso? Exato. Hoje essa realidade já não... Mas aposentadorias especiais ainda tem para invalidez, ou não tem mais? Aposentadorias especiais quando você está exposto a um risco, a uma nocividade. Por exemplo, profissionais da área da saúde que estão ali em contato com o risco biológico constantemente. Ainda existe? Ainda existe. Ainda existe. Mas os critérios também foram alterados. Modificados. Foram? Sim, foram. É um pouco complicado. Trabalhista, te encantou? Me encantou muito, tanto que eu fui fazer pós-graduação, me especializar nessa área. Eu tive, na iniciativa privada, trabalhando em departamento pessoal, então ali foi o meu contato com a área trabalhista. Mas o que me encantou mesmo, quando eu fui estagiar na 3ª Vara de Mogi das Cruzes, e aí eu falei, eu vou ser juíza, porque... Você tinha esse sonho? Eu fui... Ali, ou não era sonho? Foi no estágio, porque eu queria ser advogado, mas quando eu conheci a magistratura e o direito do trabalho, foi 1 ano nessa experiência, eu falei, é maravilhoso, vou ser juíza, porque eu pensava na estabilidade que você tinha, né, um salário fixo. Mas tem que pensar. Sim. Não é pensar só no amor, né? E aí, quando eu saí da instituição que eu trabalhava, com esse objetivo, 3 anos vou ser advogada, vou conseguir lá o tempo que eu preciso para a magistratura e vou estudar para a magistratura. Eu me encantei, me apaixonei pelo servir na advocacia, porque você todos os dias transforma uma vida, você muda a vida. Quem procura um advogado está com alguma dor. Ninguém procura um advogado... Aliás, hoje a gente fomenta muito, né, o planejamento sucessório, o planejamento previdenciário, mas é cultural as pessoas procurarem um profissional com alguma dor, alguma perda. Só assim. E aí, ainda é cultural aqui no Brasil que seja assim. Infelizmente. E aí eu me vi transformando dores. Aquela pessoa que chegava triste no escritório, que não conseguiu aposentar, e aí eu resolver judicialmente aquela questão, administrativamente, ela entregar
essa conquista do direito que ela teria, e ela sorrir, e ela mudar a saúde. Eu falei, gente, ser advogada é transformar vidas, né? É você entregar uma aposentadoria, é um trabalhador que sofreu um acidente de trabalho, que teve uma nocividade na saúde, teve a saúde afetada, que requer uma pensão. É você cuidar das pessoas. E elas sempre estão muito desesperadas quando elas te procuram. Sempre. É. A carteira da OAB, que a gente chama carinhosamente de carteirinha da OAB, e não é pejorativo, porque a maioria fala carteirinha da OAB, né? Mas, enfim, a carteira da OAB foi assustador para você? Tenebroso? Sim, Um desafio. não. Um desafio grande, porque é o que eu disse. Antes pelo menos na minha época, né? Eu vou falar assim, a gente já pensava assim, o pessoal estava estudando, estava preocupado com 5 anos, e eu só pensava que eu queria estudar e ter conhecimento. Então, assim, eu tive uma dedicação muito grande de estar presente na aula, de realmente passar 5 anos estudando, me entregando. E aí a OAB, o exame de ordem, ele foi uma consequência. E é claro que, assim, você fazer um exame, qualquer que seja Qualquer ele, que seja né? a prova na sala de aula, já deixa a gente... Você fica muito tenso, né? Aquilo vai mudar a sua vida ou não, vai prolongar. E aí eu prestei o primeiro, fui agraciada por Deus. Eu falo que tudo na vida, primeiro lá no céu, ele que decide, né? É porque tem pessoas que fazem vários exames e não conseguem aprovação. Porque tem oral ainda? Hoje ainda existe? Hoje não tem. Não tem mais. Primeira Você fase pegou oral? objetiva, não. Você já não pegou? Não, eu sou da turma de 2000. Eu fiz o primeiro exame de 2011 e já não então tinha. Já não tinha. Mas o povo se matava no oral. Era realmente... porque eram 3 fases, né? Então, era ainda mais complexo. E, assim, o que eu penso? A questão da não aprovação e reprovações, às vezes, é a questão mesmo do... Emocional. Da pessoa. Porque a pessoa, ela já vai com um bloqueio. Eu falo até por colegas mesmo, que demoraram 6, 10 exames ou nunca passaram. E a gente sabe que a pessoa é dotada de muito conhecimento, que é inteligente. E, às vezes, aquele bloqueio... Por isso que eu falo que eu fui agraciada por Deus. Todos os que passaram, aliás, no primeiro exame foram. Porque se torna mais fácil, né? Você passou. E o casamento veio depois da faculdade, depois de tudo isso? Sim, o casamento veio em 2016. Vamos fazer 9 anos de casado. 9 anos. Isso. E demorou para ter uma bebezinha. Demoramos, porque quando decidimos veio a pandemia, né? A gente acabou focando muito na carreira. Os dois casaram mais maduros, eu diria, né? Por volta dos seus 31 anos. Hoje não tem mais, né? Antigamente tinha muito disso, né? Você tem que casar cedo. Bom, no século passado as mulheres casavam com 12, 13, 14 anos. Eu diria que é mais tranquilo você poder... Escolher o dia que você quer, você não quer também. Investir, né, na sua carreira para depois casar. Porque associar as coisas dá certo, mas é um pouquinho mais árduo, né? Quando a Ana Júlia veio, as coisas também mudaram. Mudaram. A vida é feita de constantes mudanças, não é? né? Conforme você vai adquirindo sonhos, né? Porque o casamento não deixa de ser um sonho, que é a constituição da família. Um filho, acho que é o maior dos sonhos, né? Para uma pessoa. Uma delícia, né? É maravilhoso. Eu falo que a proporcionalidade da medida do amor é do trabalho, mas não tem nada igual. É muito bom ter filhos, mas é melhor ter netos. Deve ser incrível. Espero ter essa sorte aí. É muito bom. Eu brinco que ela vai ter que casar cedo para isso dar certo. Então. Aí é que é o problema, né? Que ninguém mais casa cedo, né? Exato. Mas é isso. Essa vida que a mulher não tem essa... mas o homem... Não, é a mulher. Vive, né? Casa. Porque assim, é roupa, alimento, administração da casa, do filho. É a mulher. E a vida fora de casa no trabalho. Que a mulher, quando tem, ela se desdobra em 3, 4. Exato. Não é isso? E a gente acaba cuidando um pouquinho do marido também, né? Cuida. Ainda bem que cuida. Porque se não cuidar, já viu, né? Por mais que eles sejam parceiros, a gente sempre tá cuidando um pouquinho deles. É natural. Né? Assim como o homem também cuida da mulher, né? Sim, é recíproco, claro. É uma troca, mas né? Mas é que mais uma coisa para a mulher. É mais uma coisa para a mulher. É um desdobro grande, né? Mas eu percebo que os homens, eles estão cada vez mais sendo criados de uma forma a serem muito parceiros das esposas e assumir responsabilidades que em outro momento eram só das mulheres. Era impossível.
Era só a mulher que fazia. Exato. Homem não. Hoje o homem dá banho em criança, troca a fralda de criança, Exato. dá mamadeira, prepara, leva na escola. Qual o problema? Sim, e eu sou muito feliz nesse sentido, porque eu tenho um grande Parceiro. parceiro. Exato. Isso é muito bom. E aí eu peço que os homens sejam parceiros das suas mulheres, para que elas possam gerir cidades, gerir câmaras, gerir Não é? OABs. Eu acho que as mulheres tinham que ter mais lugar na política de uma maneira geral. Eu sinto muito, falo aqui, às vezes as mulheres, você fica bravo comigo, você pode ficar. Mulher não vota em mulher, porque se votasse, nós teríamos mais de 50% no poder, Edjane. Eu sinto isso. Talvez você não esteja errado. A gente vive uma cultura estrutural ok. ainda, em que a mulher vota em quem o marido votou. Ok. Né? E essas mudanças precisam acontecer, as mulheres precisam confiar nas mulheres, olhar para si, ver o Sim. seu potencial, né? E falar assim, eu vou confiar nessa mulher porque se eu fosse eu faria tudo isso que ela vai fazer por nós, né? E eu acho que assim, no nível de competência, homens e mulheres são muito competentes. Só que mulher, muitas vezes, é dotada de uma sensibilidade que outrora os homens nem sempre têm. Sim, e eu acho que isso já concordo. ajuda muito em gerir, né? Todo Eu e qualquer concordo. negócio, eu acho. Negócio público, privado. É isso aí. Mais mulheres no poder. Exato. Eu clamo por isso também. Eu vou dar o arroba do Instagram da doutora Edjane, é Edjane_Silva Sutero. Como vice-presidente da OAB, a OAB é arroba OAB_Suzano. Você tem do escritório? O escritório é o mesmo? Silva Sutero Advogados. Arroba Silva Sutero Advogados. Isso. É isso? Isso. Então, quem quiser... Eu vou corrigir uma informação que eu dei errada no começo do programa. Eu disse que o Diário de Suzano esse ano comemora 63 anos. São 64 anos. Tá mais idosinho. O Diário de Suzano é um ano mais novo que eu, em idade. Então, esse ano eu completo 35 anos de colunismo social, né? E o Diário de Suzano, 64 anos, no dia 3 de setembro de 2025. Doutora Edjane vai levar para casa as delícias da Sente Brasil, nossa parceira, aqui no programa e também uma das patrocinadoras do Mulheres que Brilham 2025. Fernando Brandão, muito obrigado pelo apoio. Aqui tem guiosa, tem um monte de coisa gostosa. Eu não vou mostrar tudo. Eu não sei se vocês gostam dessas coisas, mas eu adoro. Muito obrigada. A Senche é nossa Obrigada. parceira, nossa amiga. E você leva essas delícias. Pode colocar de ladinho, fica à vontade. Obrigada, viu? E leva Cada também patrocinador. essa squeeze do Sicredi. Aqui atrás tem como você deve beber água durante o dia, que a gente diz que não sabe beber água. A Larissa teve aqui outro dia, falou que eu não sei beber água. Porque eu falei, eu tomo muita água, eu vou muito no banheiro. Às vezes não dá tempo. Então, às vezes eu deixo de tomar água e não posso. Sim. Até por conta do que eu tô passando com essa garganta, com essa faringite. Então, aqui tem o tanto das 8 às 9 que você deve beber. Diz que se você beber essa quantidade, aí você enche a garrafa uma hora e volta a beber até às 19. Se você beber nessa quantidade, você tá bebendo certo. Olha que legal. Eu não sabia disso. Cuidando da nossa saúde. Muito obrigada, Não é? Sicredi. Sim. Gil, você falou que 64 anos está completando uma informação relevante para a sociedade. Olha, o ano que vem, se ele fosse uma pessoa física, ele aposentaria por idade. Eu aposento sendo com 65. É eu farei. isso. O Diário de Suzano é um aninho mais novo que eu. Eu faço 65 em agosto e o Diário de Suzano faz 64 Ah, em então tá setembro. pertinho. Ele aposentaria. Aposentaria, você vai aposentar. Acho que esse ano não, só ano que vem, por outras questões. Doutora Edjane, muitíssimo obrigado. Eu não perguntei por falta de noção aqui. A primeira mulher da vice-presidência da OAB? Não, Já teve tivemos, outra né? mulher. Já Teve, tivemos? Sim. Eu não tinha essa informação. Nós não tivemos ainda uma mulher. Presidente. Mas vice nós já tivemos. Mas podemos ter. Podemos. Né? Hoje é o doutor Fabrício Ciccone. Fabrício Ciccone Tsutsui, que é o presidente, é o segundo mandato dele. No primeiro mandato ele teve me fugiu o nome O triênio. o vice-presidente do primeiro mandato. Ele foi... o vice-presidente foi o Christian. O Christian Isso, Silveira, isso. perdão, o Christian Imagina. Silveira foi presidente no primeiro mandato e a Isso. doutora Edjane é vice-presidente. O Christian foi vice-presidente.
E a doutora Ediane é a vice-presidente do segundo mandato. Sim. Não é isso? Exatamente. E queremos Sucesso. essa mulher aí no futuro, quem sabe, né? Se Deus quiser. Haverá aí também alguém ocupando esse espaço feminino. Muitíssimo obrigado, parabéns, sucesso para você na sua trajetória. Eu acho brilhante quando alguém tem paixão por aquilo que faz, se identifica com aquilo que faz e ajuda pessoas de uma maneira ou de outra. E eu vi isso em você claramente, que a sua paixão é essa, o prazer que você tem. Às vezes a gente fala assim, o importante não é nem tanto o dinheiro. Claro que dinheiro é importante, tem que ter, porque a gente trabalha para isso. Mas é o prazer em fazer algo. É verdade. Eu parabenizo você e esse projeto mais uma vez, porque reconhecer pessoas e reconhecer mulheres é muito importante. Sem dúvida. Fazê-las sentirem especial e o quanto elas podem ser capazes pelo trabalho que gerem e que realizam. Obrigado, viu? Eu que agradeço a todos os patrocinadores também. Doutora Ediane Silva Sutero, Mulheres que Brilham 2025. Tchau.